Todo mundo que escreve tem aquele momento, né? A ideia genial aparece, aquela faísca. Mas e aí, como é que a gente transforma isso num roteiro de verdade, que funciona? Parece um abismo entre a ideia e a página, eu sei. Mas olha, existe uma ponte. E é exatamente sobre essa ponte que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Porque vamos combinar, ideia boa todo mundo tem. O que faz a diferença mesmo, o que separa quem sonha de quem faz, é a execução. E a resposta, acredite, está numa ferramenta que, nossa, muito iniciante acaba pulando, mas que é o segredinho dos grandes estúdios, dos roteiristas de ponta. Ok, pra gente entender isso de vez, vamos usar uma analogia que, olha, é perfeita. Pensa no roteiro final como se fosse a planta baixa de uma casa. Sabe, tudo técnico, preciso, cada medida no seu lugar. Só que nenhum arquiteto começa a construir só com a planta. Antes ele faz o quê? Uma maquete 3D, para sentir espaço, para ver como a coisa toda fica de pé, para testar se a estrutura aguenta. Essa maquete, no nosso mundo, é o tal do argumento. Beleza, então. Mas afinal, o que é esse tal de argumento? E por que ele é tão, mas tão importante? A ponto de ser um passo que não dá para pular no mundo profissional. Vamos botar os pingos nos is. De forma bem simples, o argumento é a sua história contada, como se fosse um conto mesmo, sabe? Não tem aquela formatação de diálogo, nada disso. É um texto corrido, em prosa, que descreve tudo o que acontece, o que os personagens estão sentindo, o que a gente vai ver na tela, cena por cena. É literalmente a alma do filme antes do filme existir. E ele tem duas funções que são, assim, cruciais. A primeira é um verdadeiro raio-x da sua história. Pensa comigo. É muito, mas muito mais fácil achar um furo na trama, um problema de ritmo, num documento de 10 páginas, do que ter que reescrever 40 páginas de um roteiro de 100. Nem se compara. E a segunda função é que ele é a sua melhor ferramenta de venda. Sério, produtor nenhum tem tempo de ler uma pilha de 100 roteiros. Mas um argumento bem escrito? Ah, isso eles leem. E é ali que decidem se a sua história vale a aposta. Certo, já entendemos o que é e por que é importante. Agora vamos para a parte boa, o como. Como é que a gente constrói um argumento que seja profissional, que prenda a atenção e que, principalmente, funcione? Olha, pode parecer detalhe, mas a formatação grita profissionalismo, não é frescura. Usar uma fonte como a Career New, por exemplo, é tipo falar a língua da indústria, sabe? Mostra que a pessoa fez a lição de casa. O tamanho 12 e o espaçamento duplo ou 1,5 não são só para facilitar a leitura, não. É para convidar o produtor a rabiscar, a fazer anotações ali na margem. E o mais importante, se manter entre 5 e 15 páginas. Isso força a gente a ser direto ao ponto. E nesse meio, ser conciso e ter poder. O processo de criação em si pode ser quebrado em 3 passos bem lógicos. Primeiro, a gente começa com as batidas. Pensa nisso como o esqueleto da cena, a lista pura e simples das ações. João entra no banco. Ponto. Depois a gente coloca carne nesse esqueleto, é a prosa, onde a gente descreve a atmosfera, as emoções. É aqui que o pânico se torna palpável. E por último, em vez de escrever o diálogo linha por linha, a gente resume a intenção. Tipo, João implora pela própria vida. A gente entende o que ele disse sem precisar ler o texto exato. E claro, para ser um argumento de verdade, ele precisa ter a história completa, não dá para parar na metade. Tem que seguir a boa e velha estrutura de 3 atos. Começa apresentando o mundo do protagonista, aí vem aquele incidente que chuta ele para a jornada, depois a gente mergulha no segundo ato, com os obstáculos ficando cada vez piores, e finalmente o clímax e a resolução no terceiro ato. Tem que ter começo, meio e fim. Tudo precisa estar ali. Tá, agora vamos dar uma espiada em como os gigantes da indústria usam essa ferramenta. Porque aprender com quem já chegou lá dá uma outra dimensão do poder que um bom argumento tem. O Sid Field, que é basicamente o papa da estrutura de roteiro, ele tinha um recado muito claro. Ele dizia que o argumento tem que fazer o leitor sentir os plot points, sabe? Aqueles momentos-chave que viram a história de cabeça para baixo. Se a pessoa lendo o argumento não sentir o impacto daquela virada ali, no texto, pode ter certeza de uma coisa: o público na sala de cinema também não vai sentir. O filme vai parecer arrastado, sem graça. A Linda Seger, outra fera no assunto, toca num ponto que é o pesadelo de muito roteirista: as subtramas. A gente sabe como é difícil fazer aquela história paralela funcionar, né? Pois então, ela diz que o argumento é o lugar perfeito para isso. É ali que a gente consegue amarrar a história de amor do coadjuvante ou a redenção de um vilão de um jeito que fortaleça a trama principal, em vez de só desviar a atenção. É a hora de garantir que cada pecinha do quebra-cabeça está no lugar certo. E tem gente que leva o negócio para outro nível. O James Cameron é o exemplo clássico.
Ele criou uma coisa chamada scriptment, que é um monstrinho, um híbrido de roteiro com argumento. São documentos enormes, super detalhados. Ele não só conta a história de Avatar ou Titanic, ele descreve a tecnologia, o visual, a sensação de estar lá. Para ele, o argumento é a ferramenta para construir um mundo inteiro, primeiro no papel. Mas não é só para construir mundos, não. Pode ser também uma ferramenta de investigação. Olha o caso de O Poderoso Chefão. O Francis Ford Coppola usou um argumento gigantesco não só para adaptar a história do livro, ele foi além. Ele usou o documento para analisar a moralidade de cada cena, para entender a fundo o que se passava na cabeça do Michael Corleone. Foi assim que ele garantiu que toda a profundidade do livro chegasse intacta na tela. E isso de vender mais do que uma simples trama é fundamental. Um exemplo mais recente e perfeito disso é Stranger Things. O argumento original deles, que se chamava Montauk, vendia o quê para Netflix? Não era só a história de um menino que sumiu. Era um sentimento, uma vibe. Era a nostalgia dos anos 80, o tom de mistério e sobrenatural. O argumento conseguiu capturar essa atmosfera e foi isso que fez os executivos da Netflix comprarem a ideia na hora. Agora, talvez o exemplo mais clássico de todos seja o de Titanic. Pensa bem. Como é que se convence um estúdio a bancar um dos filmes mais caros da história? O argumento do James Cameron conseguiu fazer isso porque ele resumiu a ideia toda em uma frase genial. É Romeu e Julieta, num navio. Pronto. Com essa frase, ele mostrou que o naufrágio era só o palco. O coração da história era um romance clássico, universal. E foi isso que vendeu o filme. Ok, depois dessa inspiração toda, vamos fechar com um jogo rápido, dicas práticas e diretas para quem está aí pronto para escrever o primeiro argumento. Vamos lá, direto ao ponto. Dica número 1. Abuse dos verbos de ação. É mostrar, não contar. 2. Escreva com ritmo. A cena é tensa, use frases curtas, que dão aquela sensação de correria. A cena é calma, parágrafos mais longos. 3. E essa aqui é muito importante. Conte final. Sério, não é para fazer suspense para o produtor. Ele precisa saber como a história termina para ver se ela fecha, se funciona. É um documento de trabalho. E por último, foque no que realmente importa. Se um detalhe da roupa do personagem não muda nada na história, não precisa estar ali. Corte sem dor. No fim do dia, a verdade é essa aí. O argumento é o teste de fogo. É o momento da verdade onde a gente descobre se aquela ideia brilhante tem mesmo pernas para virar um filme. É o que separa uma boa ideia de uma boa história. Então, depois de tudo isso, a pergunta final é para quem está ouvindo. E aquela sua ideia? Será que ela está pronta para sair da cabeça e virar essa maquete? Para ser construída, testada e, quem sabe, vista por todo mundo? Talvez tenha chegado a hora de descobrir.